Boa noite a todos. Gratidão pela presença. Uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite, representando o Caminho da Luz. E eu tive já outra vez aqui, mas parabenizo vocês hoje pela casa nova, que eu não tinha vindo ainda, né, na casa como está. Parabéns pelo ótimo trabalho, né, pela casa como ficou. E agradeço pela oportunidade. Então, escolhi esse texto porque quem nunca se sentiu no tal do fundo do poço? Eu posso dizer que eu conheci o Espiritismo num momento em que eu me sentia no fundo do poço. E a gente tem que sempre se cuidar, porque a gente, quando vê, né, o que o Genir estava falando aqui antes, né, sobre a fé inabalável, e até o Genir falou ali sobre o número romano, né, coisas que a gente não faz todo dia, que não está fazendo toda hora, que lá de vez em quando vai ter que fazer, às vezes a gente esquece. E se a gente esquecer da fé, de trabalhar a fé, né, de acreditar, de buscar a fé dentro de nós, que é onde a gente tem que achar mesmo, às vezes falha, às vezes a gente, né, esquece onde é que ela está, esquece como que ela é, e a gente acaba, né, sofrendo, se sentindo mais depressivo, mais angustiado do que às vezes é necessário, né, do que às vezes seria o real. A gente tem uma tendência a ir sempre, né, para o lado negativo. As coisas felizes, os momentos felizes, às vezes a gente esquece facilmente. Então, o fundo do poço é o seu melhor recomeço. O fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha nunca ensinará. O que o Espiritismo nos mostra? Que a gente está aqui para reparar erros, para se corrigir, né, para se melhorar. E se a gente tem que se melhorar, é porque a gente fez coisas erradas, porque a gente já, né, fez muita bobagem, né, nessa vida, nas vidas passadas, e a gente teima em continuar com alguns erros, né, algumas tendências que a gente trouxe, né, no nosso perispírito, e a gente acumulou no nosso corpo físico também, que são alguns traços, né, que a gente traz, alguns problemas também, a gente traz de outras vidas. E isso às vezes nos deixa deprimido, a gente fica triste, né, por ter alguma coisa diferente, não ser exatamente como queria ser, se comparando aos outros, se comparando a coisas que acontecem para os outros, aonde os outros nascem, onde a gente nasce. E então, essa frase eu gosto muito, olha, o fundo do poço ensina lições que o topo da montanha nunca ensinará. Quando a gente está muito bem, né, tá com tudo, parece que está tudo perfeito, está lá olhando de cima, parece que é tudo lindo, né, tudo perfeito. Mas e daí, quando acontece alguma coisa negativa, às vezes o baque é maior. Para quem já começa meio lá por baixo, meio já pertinho do poço, né, o descer às vezes não é tanto. Agora quem está se sentindo muito lá em cima, o baque é maior. E às vezes a gente precisa, né, cair um pouquinho, né, para recuperar, né, a razão e ver o porquê que a gente passa por algumas coisas. Quando cheguei no fundo do poço, aquele que fica abaixo do fundo do poço que vocês ouviram falar, e naquela hora ninguém me deu a mão e nem jogou uma corda. Naquela hora me perguntei, ninguém mais me quer, nem eu me quero. O que estou fazendo comigo? Após muito sofrer e pensar, entendi que eu sou o meu veneno e que só eu poderei ser o meu antídoto. Sempre que a gente começa a ter algum problema, né, seja de qual problema seja, né, de caráter familiar, social, no trabalho, dentro da casa espírita, né, a gente sempre começa a se perguntar, né, o que eu faço de errado, por que nada dá certo para mim, né, e às vezes a gente até culpa outras pessoas, não percebe o nosso erro, né, o que estão fazendo comigo, o que estou fazendo comigo. E quando a gente aprende, quando a gente lembra do que Kardec codificou, do que
todos os mentores espirituais, né? Toda a gama de literatura que o Espiritismo nos traz, que a gente lê, estuda na casa espírita, vê, né, nos evangelhos, nas apresentações, a gente vê que tudo depende de nós, né? Tem o estoicismo, que eu gosto muito, que é lá, né, das filosofias lá do tempo de Sócrates, né, da Grécia Antiga. O estoicismo tem muita coisa que é bem, parece que foi assim uma coisa que antecedeu o Espiritismo, que uns ensinamentos deles é exatamente o que o Espiritismo nos traz. E o estoicismo diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é de livre escolha. Cada um escolhe quando sofrer, como sofrer, mas a dor é inevitável. Né? Quantas vezes a gente exagera no sofrer, né? Se mergulha naquele sofrimento, se prende naquele sofrimento e não quer ajuda de ninguém, né? Não quer nada. E daí a gente vai descendo, mergulhando cada vez mais, até que a gente esteja lá no fundo do poço. A salvação não veio, chegamos ao fundo e agora só existe uma alternativa: sair desse buraco. Como preconiza a sabedoria popular, é só quando se chega no fundo do poço que se começa a empreender esforços no sentido contrário, ou seja, sair dele. O fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, mas ninguém quer tirar selfie nele. Não se iludam e nem sintam-se inferiores com as vidas e pessoas perfeitas das redes sociais. Né? Quanta gente sofre, né, e se martiriza porque às vezes olha na rede social, parece todo mundo feliz, né? Com seus carros, suas mansões, seus passeios, viagens, e a gente às vezes não consegue, né? Não está na hora, né? Não conseguiu atingir aquele objetivo e não chegou naquele ponto que queria, e a gente vai se frustrando, principalmente os jovens, né? Os mais jovens têm essa coisa, o espelho deles não é o espelho de casa, o espelho deles é ver na internet lá o que está acontecendo, e daí chega em casa e pede para que aconteça aquilo com ele também. Então daí nesse momento a gente tem que ter muita sabedoria, né? Aprender muito e perceber, né, o que está acontecendo realmente e tentar ajudar, né, nossos filhos, irmãos, sobrinhos, né, netos, e a nós mesmos, porque às vezes, né, o sofrimento, quando não é nosso, mas que é de um filho, de um parente próximo, uma pessoa que a gente ama, aquele sofrimento parece que é pior para nós do que para ele mesmo. E a gente tem que saber, né, contornar, ajudar, ensinar o que tem que ser feito para que ele consiga sair de lá, ou que quando é conosco mesmo, né, que a gente possa sair. O fim ou o recomeço. O fundo do poço pode ser o seu melhor recomeço. Acredite, no decorrer de nossa trajetória, somos bombardeados por sentimentos e acontecimentos que nos deixam mal, para baixo, desacreditado e até mesmo sem esperanças. Em decorrência disso, vem o ditado popular: fundo do poço. Quando a gente está lá no fundo pela primeira vez, a gente acha que não vai sair. E às vezes, né, a depressão principalmente é uma coisa que a gente, eu digo que a gente se prende dentro de si mesmo, né? E o poço é dentro de nós, e a gente vai se aprisionando e vai se encolhendo lá dentro e vai mergulhando cada vez mais. Até que chega lá no fundo, a gente senta e nem olha para cima mais, de medo que alguém venha tentar tirar nós, porque a gente não quer. A gente quer simplesmente sofrer. E às vezes a gente quer que aquele sofrimento, né, continue. A gente não vê esperança em sair de lá. A gente se acostuma tanto com o sofrer que a gente se encolhe e fica lá fechado. E mesmo que alguém estique a mão e diga: vem comigo, vou te ajudar, a gente diz: sai daí, deixa eu sofrer sozinho. Tu não sabe o que eu estou passando, tu não sabe o que eu tenho, né? Tu não tem ideia do que está acontecendo comigo, então não me incomoda, né? Quem não vê as coisas que acontecem assim, né? Quem já teve, eu digo que depressão todo mundo tem um pouquinho, né? A ansiedade já é, né, um passo grande, né, para uma depressão. Só que a depressão profunda mesmo é só quem já teve para saber como é difícil de sair de lá. E a gente buscando ajuda, né, a casa espírita, acredito que seja hoje
a melhor forma de se conhecer, né? O próprio Espiritismo traz isso para nós, né? O autoconhecimento é a chave de tudo. A gente se conhecer e se perguntar para si mesmo, fazer aquele exame do Santo Agostinho, né? De chegar em casa e se olhar no espelho. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? Eu fui bom para mim? Não fui bom para os outros, né? E aprender que eu tenho que me cuidar primeiro, eu tenho que conhecer a mim, saber minhas fraquezas, conhecer meus erros, saber até onde eu posso ir, saber cuidar para mim não passar do meu limite, porque a gente tende a passar do limite com as outras pessoas, né? Fazer com que as pessoas fiquem tristes, né? Brigas, discussões, ações nossas que não precisavam ser feitas, a gente faz, porque nós estamos aqui ainda aprendendo, né? Engatinhando nesse mundo, para um dia poder saber assim, não, agora eu estou bem, agora eu já sei o que é certo e realmente o que é errado. O fundo do poço também é o lugar da síndrome do porquê eu, porquê não consigo, porquê ninguém me ama, porque a vida não acontece do jeito que quero, se batalho para isso, porque as pessoas me colocam para baixo, por que eu faço tudo errado? Né, os porquês, quantos porquês a gente tem? É o principal. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu sofro tanto? Né? Às vezes a família está com algum problema. Por que eu vim para essa família? Né? Os filhos dizem, eu não pedi para nascer. Daí a gente diz, pediu sim, mas não é bem assim. Então, a gente está sempre se perguntando. Mas quando a gente consegue se perguntar e para realmente para perguntar e analisar e compreender o porquê que isso está acontecendo com a gente ou com os outros à nossa volta, a gente se lembra que no Espiritismo, né, é o que nos mostra todo dia. A gente tem erros do passado, e erros de ontem, e erros de hoje de amanhã, e erros de agora há pouco, antes de entrar aqui, que a gente comete, e a gente, o tempo é a nossa coisa mais preciosa. Por quê? Porque o tempo nunca volta. Quando eu subi aqui para começar a falar, já se passaram alguns minutos. É um tempo que não volta mais. Se eu falei algo interessante para alguém de vocês, que seja de bom proveito, bom, eu aproveitei bem o meu tempo. Se eu fiz algo errado, se eu falei alguma coisa que não foi boa, o que eu fiz com o meu tempo? O tempo passou e eu perdi o tempo. Então o tempo é a nossa moeda mais preciosa. Se nós temos um tempo de vida aqui na Terra para depois voltar para a espiritualidade, para continuar como eternos que somos, né? Continuar a nossa caminhada eterna. Mas se a gente parar no tempo aqui, deixar ele correndo, escorrendo pelas mãos, como areia, como água que a gente não consegue segurar, e o tempo vai indo e a gente fica estagnado, não faz nada para ir adiante. E a gente não dá continuidade nos nossos conhecimentos, nos nossos aprendizados, na nossa mudança de vida, né? Porque a gente está aqui para mudar, né? Às vezes eu falo, tem pessoas até que ficam meio chateadas da gente dizer, mas aquele negócio que diz na internet, né? Fala, amiga, se ele não gosta de ti do jeito que tu é, ele não te merece, porque a gente tem que ser do jeito que é, não precisa mudar, tem que ser do jeito que é. Ao contrário, claro, às vezes a pessoa está exagerando, né? Quer coisas que não tem a ver, a gente tem que ser como é. Mas a gente está aqui para mudar, para evoluir, a gente tem que reconhecer. Se tem muita gente dizendo, tu é muito estourado, tu está errado em algumas coisas, né? Faz isso, faz aquilo errado. Falar de vez em quando, até que a gente pode, né? Mas se não é só se tem outros dizendo, vamos prestar atenção, porque realmente a gente precisa melhorar. E mesmo que ninguém diga nada, a gente sabe que a gente está aqui para melhorar. E temos muita coisa para aprender e se corrigir. E aquele negócio que a gente vem à casa espírita, estuda, lê, né? Mas dali um pouquinho a gente sai na rua e acaba esquecendo aquilo que leu e não colocando em prática. Principal de tudo, a ação. Né? Só a ação contínua do que a gente aprende, do que a gente acha que vai ser bom para nós, do que Cristo nos trouxe, do que Kardec, né, deixou mastigadinho para a gente. É só colocando isso em ação mesmo, praticando, é que a gente vai conseguir realmente evoluir, conseguir galgar, né, novos
novos reinos, né, no mundo de Deus. Tenho uma boa notícia para você. Talvez nesse exato momento você esteja em desespero por algum acontecimento na sua vida. Nós espíritas não acreditamos em coincidências. Então, se você está aqui, é porque tem algo muito grandioso, majestoso, extraordinário e sublime te esperando. Você é filho do Criador. E isso te dá o poder de recriar e transformar a sua realidade, mesmo que você ainda não saiba disso. Fé inabalável. Quantas vezes a gente fica com raiva, fica triste, se desespera, acha que o mundo acabou, porque a gente esquece que Cristo, que o Deus está conosco o tempo inteiro. Se a gente se apegar na nossa fé e acreditar mesmo, a gente não vai se abalar tanto. O sofrimento vai vir, é normal, o ser humano ainda não está, nós não estamos no estágio ainda, né, para não sentir nada. A gente sente a dor, a gente sofre mesmo, a gente se sente mal, né, se sente às vezes rebaixado, né, se indigna com as coisas que acontecem. É impossível não se indignar, né? Faz parte da nossa vida. É até através da indignação com coisas que acontecem que a gente consegue ver o que é certo e o que é errado. E nós estamos nessa transição planetária que começou, né, intensificou ali dos anos 2000, aí 2019, né, que nem o Chico deixou lá, que deu os 60 anos, os 50 anos lá de 1969, da primeira vez que o homem chegou à Lua. As coisas se intensificaram mais. Doenças, tragédias, chuva, sol demais, secas, as coisas estão mudando, porque isso já estava lá. Se alguém leu sobre a transição planetária, vai perceber que isso faz parte, estava escrito lá. Coisas vão acontecer que muitas pessoas que não é para estarem aqui, que tiveram a última chance de vir para o nosso planeta para tentar se corrigir, muitas pessoas vão ter que partir. E a gente sabe que o partir, desde o momento que a gente chega aqui, a gente já começa a contar o tempo para voltar para a pátria espiritual. Então, alguns de nós estão no momento certo e no último instante para poder aproveitar e refazer, né? Corrigir os erros, aprender, para quem sabe nós podermos realmente aproveitar depois dessa mudança. Né? Uma pátria de regeneração, né? Que o nosso planeta não vai ser perfeito, mas já vai estar um pouquinho melhor, né? O bem já vai estar um pouquinho melhor do que agora. Então, para nós podermos continuar aqui, depois renascer de novo aqui, ou ir até para um lugar melhor, a gente precisa, né, corrigir nossos erros, fazer coisas que é necessário. E a gente tem que aprender bem esse tempo de transição, que nos mostra assim, não existe mais ficar em cima do muro. Não há mais tempo de nós ficarmos em cima do muro. Ou é do bem, ou é do mal. Ficar ali pendendo para os dois lados, não há mais tempo. Nós temos que, claro, dentro do nosso conhecimento, né, dentro da nossa capacidade de percepção, a gente vai decidindo o que é certo e o que é errado. E a gente sempre tem que buscar o certo. Se a gente fizer alguma coisa errada porque todo mundo está fazendo e deixar o certo de lado porque ninguém está fazendo, a gente está fazendo coisa errada. A gente está colocando mais um pezinho na nossa mochila lá e vamos carregar aquele peso por muitos e muitos anos, talvez até na próxima vida. Então ali eu coloquei, né, um desenho, uma pessoa sendo resgatada. Né, o nosso lar, né, que aparece lá, as pessoas no umbral sofrendo, né? Nadando na lama lá, né? Engatinhando na lama, como se fosse o total fundo do poço aquele mesmo. E daí vai lá a espiritualidade, e quando aquele está lá no fundo da lama, começa a ter um pensamento sobre Deus, sobre fé, arrependimento, né? Começa a pedir ajuda realmente para quem ele tem que pedir, que é para Deus, que é para a espiritualidade amiga. Aqueles vão lá, né, e resgatam, e tiram de lá. Então a gente tem que saber reconhecer que quando a gente está no fundo do poço, a nossa salvação é Deus, é o Cristo, é a espiritualidade, nossos mentores, e em casa, nossa família, nossos amigos, na casa espírita,
né? Quantas vezes, eu atendi algumas vezes no atendimento fraterno, né? E às vezes a gente chegava lá antes, no tempo, aquele horário antes para poder fazer atendimento, às vezes não tinha ninguém lá. Daí a gente fica até pensando, pô, né, o pessoal está bem, ninguém está precisando conversar, né, sobre suas tristezas, suas decepções, né, o que está acontecendo. Mas não é que as pessoas tendem a, quando estão sofrendo, não buscam ajuda, se prendem em si mesmo e às vezes têm vergonha, às vezes não querem compartilhar, não querem pedir ajuda. Mas a gente precisa. Então, para a gente conseguir sair do fundo do poço, juntar força, a gente tem que seguir alguns caminhos, né? Algumas etapas. Primeiro é preciso superar a fase das acusações. De quem é a culpa? A parte que a gente culpa os outros, culpa todo mundo, às vezes culpa até Deus, né? Pelos nossos problemas. Cada um tem um culpado para chamar de seu, mas ainda assim de nada vai adiantar. Passada essa etapa, é hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Ir atrás de oportunidades e deixar de lado o oportunismo. Oportunidades diferentes de oportunismo, né? Não se aproveitar da situação, aproveitar a situação para se melhorar. Sigamos a orientação de Joana de Ângeles. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é a vida. Ali, né, se lapidando, né? O homem se lapidando, o homem quebrando suas arestas, né? Tirando seus defeitos. Não adianta nós esperar que alguém venha fazer esse trabalho para nós. Esse é o nosso trabalho. Né? Corrigir os nossos erros, o autoconhecimento, onde é que eu estou errando. As pessoas podem até dar dica, dizer, mas a gente tem que reconhecer, a gente é que tem que saber, realmente eu estou errando aqui, estou errando ali, né? Eu preciso me melhorar. Chegou no outro dia, chega em casa, fez algo errado, se pergunta, errei de novo, vou ter que me policiar mais, vou ter que me cuidar mais, vou ter que continuar, né, tirando essas arestas, esses pedacinhos meus que não só estão me arranhando, mas que estão arranhando os outros, né? Estão machucando os outros, principalmente. Né? Geralmente essas nossas arestas, essas pontas que ficam, acabam machucando quem a gente não queria. Né? E Joana de Ângeles ainda diz, toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício, enquanto toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalhemos na nossa própria intimidade, vencendo limites e obstáculos impostos, muitas vezes por nós mesmos. Valorizemos nossas conquistas sem nos deixarmos envaidecer e iludir por essas vitórias. Há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. Reforma íntima, autoconhecimento, né? Tirar o que está errado em nós. Nós precisamos reconhecer nossos erros, nós precisamos entender que é só nós que podemos, lá no começo estava escrito, entender que eu sou o meu veneno e eu mesmo tenho que ser a minha cura. Não é o veneno da cobra, da aranha, né, do escorpião, não é tirado um veneno dela, que é tratado e daí depois é colocado como um soro para acabar com o próprio veneno. Nós temos isso também. Nós somos o nosso veneno e nós somos a nossa cura. Nós precisamos entender os nossos erros, aonde está as nossas fraquezas, o que... eu fiz já uma palestra que o nome dela era Qual é o seu sofrer? Qual é o seu sofrer? Qual é o sofrer de cada um de nós? O que me tira do eixo? O que me deixa bravo? O que me deixa, né, zangado? Às vezes a gente está tão bem, alguma coisinha acontece que é como se fosse uma faísca para pegar fogo num botijão de gasolina ali e explodir. E às vezes a gente explode mesmo. E a gente tem que saber o que me tira do sério. O que me faz ter esses momentos assim que eu incendeio, né? Que eu não consigo me segurar. É isso o principal. Conseguir controlar isso. Né?
controlar os meus impulsos. No momento em que eu controlar meus impulsos, que eu não me importar muito com o que está acontecendo lá, se algo está, né, alguém fez algo contra mim, às vezes a pessoa nem sabe o que fez, e eu fico todo melindrado com aquilo, e a pessoa que fez às vezes nem percebe, né, não foi por gosto, não entendeu que aquilo ia magoar. Só que se eu já fico com raiva e já começo, acaba, né, virando algo pior, né, esculhambando de vez com o negócio. Então a mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Quantas vezes a gente se vê, né, num caminho, tendo que escolher para que lado vai, pensar, refletir, e qual é o melhor? Para mim primeiro, mas que esse melhor para mim seja melhor para os outros também, né? Eu gosto daquela frasezinha do avião, né? Quando caírem as máscaras, né, cada um coloca a sua. Não adianta eu querer ajudar os outros se vai faltar oxigênio em poucos minutos, eu não colocar minha máscara e querer correr e ajudar os outros. Se eu não cuidar de mim, não souber que eu preciso do oxigênio, que eu preciso me cuidar, que eu preciso estar bem, que eu preciso respirar, como que eu vou ajudar os outros? Então, primeiro eu, depois que eu estou bem, que eu estou fazendo, eu sei, agora eu tenho força, a fé me trouxe de volta, né? Eu consigo levar felicidade, palavras que vão ajudar as pessoas, ações que vão mudar as vidas das pessoas para melhor. Aí sim, eu tenho que ir lá e trabalhar, e fazer isso, porque é para isso que a gente está aqui. Agora, se eu não sei o que eu estou fazendo, e eu quero fazer de qualquer jeito, só para dizer que eu fiz, e geralmente vai dar alguma coisa errada, eu vou acabar prejudicando não só a mim, mas aos outros, isso não vai adiantar. Assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento será eterno. Compreender e aceitar que todos nós temos dias bons e ruins, nos dá ânimo para vencer os dias de luta. Uma outra coisa que a gente tem que sempre pensar: os dias de dor, de sofrimento, não são para apagar os dias felizes. São para que a gente valorize mais ainda os momentos felizes. Só que a gente não leva isso em consideração. A gente acaba, qualquer coisa que nos traga alguma tristeza, alguma dor, a gente esquece tudo que teve de bom, né? Na família, em casa, né? Não é assim? Os momentos felizes do casal lá, né? Namoro, casamento, né? Primeiro filho, né? As coisas boas, qualquer rusguinha, por causa de alguma coisa dentro de casa, uma toalha molhada, de repente, alguma coisinha ali, uma sujeira, alguma coisa que queria que arrumasse, não arrumou, vira uma guerra. E às vezes quase dá separação. E às vezes dá uma separação, né? A gente não consegue segurar. Então, compreender que as coisas ruins servem para a gente verificar onde é que a gente está errando. Não só verificar o que o outro está errando, mas aonde eu estou errando. O que eu posso fazer melhor? A dor, ela precisa ser sentida. Converse com suas dores. Entenda por que algo está te incomodando tanto. Tenha clareza dos seus sentimentos. Acima de tudo, acredite em um amanhã melhor. Ali tem, né, a pessoinha conversando como se fosse com ela mesma. E a gente que é espírita, a gente sabe que tem um perigo, né? Que às vezes é os obsessores que estão conversando com a gente está achando que está tendo uma ideia boa, que está compreendendo realmente o que está acontecendo, e às vezes é só os obsessores colocando mais lenha na fogueira, né? Nos deixando lá com mais raiva, com mais vontade de continuar do jeito que está e de fazer com que as coisas, né, se achar, não, eu estou certo, eu sei tudo, e se alguém quiser vai ter que mudar porque eu acho que os outros estão errados, eu não estou bem. Então, esse cuidado. Conversar consigo mesmo, autoconhecimento, entender onde é que está o nosso erro, o que nos causa maior dor, por que a gente muda de um ânimo, né, de uma felicidade, de uma tranquilidade para uma ansiedade, para uma insanidade, né, uma voracidade de brigar, de discutir. A gente tem que entender e conhecer, né, quais os pontos que a gente tem que cuidar e onde a gente deve amadurecer aquilo. O que determina a situação pode me ensinar, o que determinada situação pode me ensinar ou capacitar.
o que o universo, Deus, mentores espirituais, independentemente da crença, quer que eu aprenda com essa dor ou sofrimento. Conforme o tempo vai passando, vamos amadurecendo e, consequentemente, as ideias vão moldando e podemos adquirir crenças ou deixá-las. Você não é o mesmo do ano passado, nem o mesmo de ontem. Coisas acontecem diariamente e vão te moldando. Então, encare suas dores com essa perspectiva. O que essa fase pode me ensinar? É o que eu tinha falado antes. O tempo vai passando e a gente vai mudando. Agora, estamos mudando para melhor ou para pior? Ou a gente insiste, não, eu não quero mudar, eu quero continuar do jeito que eu sou. Isso só depende de nós. Após muito sofrer, conseguirá reconquistar o equilíbrio perdido? E a espiritualidade poderá intervir a seu favor? Sozinhos nada podemos? Depois de permitir se sentir, conhecer e aprender com os obstáculos que lhe foi imposto, é hora de recomeçar e restaurar as energias gastas. Ali nessa palavra obstáculos, a gente lembra uma pessoa que quer ir para a Olimpíada. A gente está aqui para ir para a Olimpíada, para se melhorar, para aprender, para virar um atleta, mas um atleta da vida real, um atleta do bem viver, do amor incondicional, do fazer o que o Cristo nos trouxe. A gente tem que praticar todo dia, correr, saltar obstáculo. Uma pessoa que começa a praticar algum esporte, alguma coisa, quanto tombo ela vai cair? Quantas vezes ela vai tropeçar naquele obstáculo, vai cair, vai se arranhar, vai às vezes quebrar. O jogador de futebol, quantos aí tem que fazer cirurgia no joelho, cirurgia no tornozelo, quebra a perna, bota o parafuso, coloca não sei o que, aquelas ginastas, lá, quanto tombo, quanta coisa cai. Só que se elas têm na cabeça que aquilo que elas querem, elas vão continuar, vão se reerguer, vão se curar, vão sarar as fraturas e elas vão continuar cada vez mais e vão procurar alguém que consiga ensinar elas e colocar elas no caminho certo. Se tiver que trocar de técnico, troca de técnico. Mas vamos seguir. Esses obstáculos e essas dores, esses sofrimentos é o que vão nos fazer, nos fortalecer para que a gente aprenda realmente. Quando a pessoa não está mais sentindo-se machucada, começa a surgir um novo eu. Este é formado por aceitação, apoio, amor a si e uma rede de apoio saudável. Não existem linhas retas na vida, mas ao chegar perto de novos ou antigos buracos, o autoconhecimento ajuda na gestão e força emocional construtiva. Quem já teve depressão, quem já teve no fundo do poço, não é que nunca mais vai voltar lá. Quem conseguiu sair de lá, aprende a ver, a visualizar quando está caindo de novo. Só que daí a gente pega a manha, vai colocando a mão dos lados, vai segurando e não deixa cair tão fundo. Vai tentando ir, não, eu já tive lá, não gostei. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Não posso esquecer, tenho que praticar mais vezes para não esquecer, que é aquele negócio que eu falei antes. Se a gente não pratica no dia a dia a fé, as coisas que a gente aprende, nos livros, na literatura, no evangelho, a gente acaba esquecendo. E quando a gente esquece, a gente faz os erros de novo, a gente erra, a gente se prejudica e prejudica os outros. Mas quando a gente está seguro e sabe o caminho que tem que trilhar, quando começa a cair, quando começa a descer, a gente vai assim, não, peraí, eu conheço esse caminho, não é para ir onde eu quero ir de novo. E vai, se segurando nas bordas, vai respirando e vai tentando se erguer de novo. E pedir ajuda, principalmente. Não podemos esquecer de pedir ajuda. Então, quando estiver no fundo do poço, aproveite, beba bastante água, refresque-se, descanse, planeje a subida de volta. Lembre-se que é no fundo do poço que a água é mais fresca. E tenha consciência de que Deus não desistiu de você. Você é que não tem prestado a atenção. Vida, amor e prosperidade para todos vocês. Gratidão pela oportunidade. Só uma paz. Então, peço a todos que prestem atenção um pouco em si mesmo, no seu coração,
acalmando, sentindo o pulsar de cada um, sentindo seu corpo, as energias, o vento tocando a pele, as energias que estão nesse ambiente, essa paz, essa tranquilidade, as palavras e o amor que Cristo nos trouxe, pensando na energia que está conosco, a bondade, a cura, a regeneração que a espiritualidade nos traz. E nesse sentimento, com todas essas energias que a gente recebe, multiplicamos elas em nós e vamos sentir essa energia expandindo. E essa energia sai aqui dessa sala, vai para esse bairro e ultrapassa as barreiras desse bairro, se espalha por nossa cidade, passando pelos hospitais, curando, trazendo tranquilidade, entendimento, passando pelo presídio, trazendo compreensão e arrependimento, passando dessa cidade e se espalhando por todo o nosso estado, ajudando as pessoas que passaram pelas enchentes, que não tiveram ainda sua vida de volta, levando um carinho, um amor, essa energia positiva a todos os corações, com paz, felicidade, compreensão. E que todos lembrem sempre que no momento de angústia é só lembrar de Deus, é só abrir as mãos e pedir ajuda ao Cristo, à espiritualidade, que eles estão sempre prontos a nos salvar, a nos encaminhar, aceitando e agradecendo sempre, porque se estamos num momento ruim é porque precisamos, e amanhã o dia será melhor, o sol nascerá de novo e nós poderemos compreender a razão de tudo isso, agradecendo sempre com a proteção e o amparo de Deus, do Cristo e de todos os mentores espirituais.